Olá pessoal, tudo bem? Paz. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura dos 100 dias, né? Para alcançar um rompimento sobrenatural sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E hoje iniciaremos na 25, né? O dia, né? A palavra de hoje, do dia 25, está lá em Eclesiastes 4, 9. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. E aqui, iniciando a leitura, o princípio da rede de conexões de ouro e das alianças. Pedro era sócio em uma companhia de pesca com Tiago e João. Está lá em Lucas 5:10. Lucas 5:4 e 7 relata: E quando acabou de falar, disse a Simeão: Fazei-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Embora Pedro tivesse a presença, Jesus lhe disse para usar as redes sem essas conexões, redes estabelecidas entre Pedro e o seu alvo, ele não teria alcançado. Aqui Jesus ele fala para Pedro, né, que lançar a rede ao mar, ao alto mar, quando Pedro ficou pescando a noite toda. A Bíblia fala, né, que ele ficou a noite toda pescando, né, e nada tinha alcançado, nada tinha pescado. Quando ele volta para a margem, né, do mar, ele encontra com Jesus. Jesus estava dando sermão ali para os seus discípulos que estavam ali ouvindo a palavra, né? E Pedro ficou observando. E Jesus falou para Pedro: vai até o alto mar, lance as suas redes, né? E pesque. Ainda Pedro questionou: mas Senhor, passei a noite toda pescando, né? E nada apanhei. Sobre a sua palavra eu irei. Aqui Pedro confiou na palavra de Jesus, naquilo que Jesus queria mostrar para ele. Pedro passava por um momento difícil naquela época, porque ele tinha uma empresa, junto com João, aqui no livro fala, né? E ali ele estava adquirindo, ele queria mais sobre isso, só que passando por muita dificuldade naquele momento. E ele confiou na palavra de Jesus. Então ele entrou no barco novamente, com as suas redes, né? E foram pescar. E sobre a palavra de Jesus, ele apanhou muitos peixes. Dando continuidade aqui. Jesus lhe disse para usar as redes, sem essas conexões, redes, estabelecidas entre Pedro e o seu alvo. Sem ele, nada teria o resultado que obteve. Aqui, sem as redes, sem o material, aquilo que Jesus propôs para ele, porque Pedro, ele era um homem que tinha a sua empresa, era um profissional na área, ele pescava noites e noites, dias e dias, ele sabia o que estava fazendo. Porém, ele estava passando por um momento muito difícil, uma dificuldade muito grande. Talvez você hoje está passando por um momento difícil na sua vida, na sua empresa, na sua casa. E talvez você entenda o que está fazendo, porém falta algo acontecer sobre a sua vida. E você talvez não tenha buscado o Senhor da maneira que tem que te buscar, né? E sobre a palavra de Jesus hoje, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que Jesus ele possa entrar na sua casa hoje, reinar sobre o seu lar. E você dê um ouvido ao que o Senhor tem para você nessa tarde. O Senhor ele possa abrir portas, janelas, melhorar a sua empresa, mas você tem que ter ouvido a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem. Para que isso aconteça, nós precisamos criar conexões com o Espírito Santo, conexões com a palavra, conexões com pessoas, aqui, assim como disse no princípio das redes de conexões de ouro e de aliança, aliançar com pessoas. Precisamos estar alinhados com pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus, que possam compartilhar com você aquilo que é sobrenatural sobre a sua vida, né? Então estabeleça uma conexão com o Senhor nessa tarde. Faça aquilo que o Senhor tem para você. Busca, dando ouvido, jejuando, orando, buscando ao Senhor diariamente, né? E assim como Pedro, nós possamos pescar muitas vidas, pescar muitos objetivos, sonhos, aquilo que nós temos nos nossos corações. Continuando aqui, essas alianças e redes formadas por conexões de ouro lhe possibilitarão o aumento de suas conquistas. Em 2003, quando ainda estava no segundo ano da Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg criou o Facebook, um sistema que permite acionar redes de relacionamento. Logo nas primeiras 4 horas, o programa foi acessado por 450 pessoas. E em 2006, o cadastro foi aberto para qualquer pessoa. O número de usuários registrados atingiu rapidamente 12 milhões
E em 2012, a empresa comprou o Instagram. Em 2014, adquiriu o WhatsApp. Em 2016, atingiu 1,65 bilhões de usuários ativos em redes por mês. São 20% do planeta. E tudo começou com um garoto, uma ideia, uma rede. O próximo pode ser você. Queridos, nessa passagem aqui da leitura de hoje, aprendemos um pouco sobre Pedro, né? Aprendemos um pouco sobre conexões. Então aqui o Senhor tem colocado no nosso coração, né, pessoas que possam andar do nosso lado, que possam nos caminhar junto com a gente, para que conheçamos um pouco mais de Jesus, cada vez mais buscar a palavra do Senhor, pessoas que têm visões, pessoas que entendem aquilo que o Senhor tem para nos dar. Então nós temos que aprender a criar essas conexões com pessoas próximas da gente, próximas de Jesus, para que possamos caminhar cada vez mais com o Espírito Santo. Aprender, ouvir mais a palavra de Jesus, assim como Pedro ouviu. Ele era um profissional da área, ele buscou muito naquele momento ali e nada tinha apanhado. Só que naquele momento de desespero dele, ele precisava abaixar a cabeça, ouvir aquilo que Jesus tinha para ele. E que nessa tarde nós possamos ouvir a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Talvez eu e você tenhamos momentos de dificuldade e está na hora de parar e ouvir a voz do Senhor sobre nossos ouvidos, buscando a conexão com o Espírito Santo, buscando a conexão com o Pai diariamente, assim que nós estamos fazendo com essa leitura, com essa campanha de 100 dias, ouvindo a palavra do Senhor, se conectando na palavra de Deus, buscando cada vez mais o conhecimento da palavra sobre nossas vidas, para que possamos adquirir esse acolhimento do Espírito Santo com nós, para que possamos ter essa conexão ao Pai, essa rede de conexão. Assim como o criador do Facebook, ele fez uma rede para ter que conectar com pessoas. Nós temos que conectar com pessoas que estão em Cristo Jesus, pessoas que caminham com o Pai, pessoas que estão ali orando, jejuando, pessoas que têm essa conexão diretamente com o Pai, para que possa trazer para nós algo sobrenatural. Que esses 100 dias de rompimento dessa campanha possamos melhorar nossas vidas, buscar cada vez mais, ser transformado naquilo que o Senhor tem para nos dar. E que nesse dia seja um dia maravilhoso. Talvez você tenha buscado uma resposta do Senhor. Faça como Pedro. Volta. Lança a rede. E faz aquilo que a vontade de Deus tem para a sua vida. Então não pare, não fica sentado esperando cair do céu. Não fica sentado esperando alguém trazer uma solução para você. Não. Ajoelhe-se. Põe diante do Pai. Se conecte com Ele. Pede informações ao Pai. Porque é sobre a palavra de Jesus você vai mudar a sua história. Você vai mudar a sua vida. O Senhor ele vai te dar ideias, projetos, sonhos, para que você possa alcançar aquilo que você tem desejado. Mas não na sua vida financeira, não no seu profissional, mas sim na vida espiritual também. Você precisa ter conexões com o Pai. Tudo aquilo que nós realizamos diante de Deus é para que criamos conexões, pessoas, discípulos que andam com a gente, que olham para nós como exemplo. E você talvez é uma pessoa que está precisando dessa conexão. Então tenha esse contato com o Pai. Busque. Faça igual Pedro. Lance a rede. E aqui no livro também tem um trecho que fala, né, que essa conexão da rede, ela tem um laço muito forte. A rede ela precisa ser construída por muitos nó, fortalecimento. Então, tipo assim, faça igual Pedro. Tenha essa conexão diante das suas mãos. Cria algo que vai te fortalecer. Porque sem as redes ele não podia pescar. Talvez você é um profissional, talvez você está buscando uma área espiritual, talvez na familiar. Você precisa criar uma rede de conexão para que você, quando o Senhor lançar a palavra sobre a sua vida, você vai ter recursos diante dessa situação. E é daquilo que você tem. Você não pode ficar esperando cair do céu. Você não pode ficar esperando alguém trazendo em tuas mãos. Você tem que adquirir esse conhecimento, essa conexão. Você tem que ter esse material na sua mão. E o material que nós temos hoje é a palavra do Senhor. A palavra que nos sustenta, é a palavra que traz sobre a nossa vida uma mudança de rota. Então nós precisamos se conectar com o Senhor. E que nessa tarde o Senhor ele possa entrar sobre a sua vida, entrar sobre a sua casa, sobre a sua família. E que nessa tarde o Senhor ele possa entrar na sua empresa. E que você possa também dar ouvidos à palavra de Deus.
e que o Espírito Santo ele possa fluir dentro do seu lar, dentro da sua vida. Talvez você está com a vida resolvida, talvez você já tem tudo o que você deseja, tudo o que você sonhou, mas dentro de ti talvez algo falte. Então você está buscando algo que não é material, talvez você está buscando algo que não é familiar, mas é algo pessoal. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa dar atenção àquilo que o Senhor tem para você. E sem essa conexão com o Pai, você não consegue dar ouvidos àquilo que o Senhor tem para te dar. Então faça igual Pedro, ouve a palavra de Deus, e assim faz. Sobre a sua palavra, Senhor, eu irei, e eu vou pescar sobre a tua palavra. Então talvez você faça isso diante de Deus nessa tarde. Busque conexões ao Senhor. Busque pessoas que tenham se conectado com o Pai, que tenham buscado ao Senhor, para que você tenha conselho, para que você converse. Nós estamos aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, se conectando todos os dias. Teve a campanha dos 12 dias, nós estamos lendo a campanha de 100 dias de conselho, palavra, se avivando. Então venha conosco, caminhar conosco sobre a palavra de Jesus. Mude o seu pensamento, transforme a sua mente, abre o seu coração para que ele reine sobre a sua história, sobre a sua vida. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos para eu estar orando com vocês. Pai, em nome de Jesus, permanecendo na sua presença, Senhor amado, nesta tarde. Agradecemos ao Senhor Deus pela oportunidade, Senhor amado, de mais um dia qual o Senhor nos agraciou. Estamos no 25 dia da leitura, Senhor, do rompimento, Senhor, sobrenatural sobre nossas vidas, ó Pai. Eu peço que nesse momento o Senhor entre em cada lar, em cada casa, Senhor, em cada carro, Senhor, que estão ouvindo a sua mensagem, Senhor amado, nesse dia, Senhor, tão especial, a qual o Senhor nos agraciou, a qual o Senhor nos chamou, o Senhor amado nos presenteou com a vida, Senhor amado, e com fôlego de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos poderosamente sobre cada um, Senhor amado, que ali está clamando o seu nome, buscando, Senhor, a tua face. Deus, em nome de Jesus, eu sei que tem muitas pessoas desesperadas, Senhor, mas assim como Pedro, Senhor amado, ouvimos a tua palavra e vamos dar, Senhor amado, o direcionamento de ti sobre nossas vidas, ó Pai. Assim como Pedro lançou as redes, nós estamos lançando sobre a nossa casa, Senhor, nessa tarde, lançando sobre a nossa casa, Senhor amado, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, a sua palavra foi lançada, Senhor. A sua palavra foi falada aos nossos ouvidos, ó Pai. Estamos aqui dispostos, Senhor amado, a fazer aquilo que o Senhor tem desejado para nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos sustenta, Senhor amado, conforme a tua vontade. Pai, nos conecte pessoas, Senhor amado, que nos leve ao céu, Pai. Que faça essa conexão contigo, faz essa ponte, Senhor amado, diante da sociedade, da dificuldade que nós passamos, mas o Senhor é conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos direciona pessoas, ó Pai, que traz palavra de vida, Senhor, palavra eterna, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, continua nesse lar, Senhor. Pai, cura todas as enfermidades, Senhor. Tira, Senhor amado, agora deles, ó Pai, todo desânimo e tristeza, Senhor. Pai, nos conecte diante de ti, Pai. Eu peço que nessa tarde, Senhor, o Senhor faz presente sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Investe, Senhor amado, a tua palavra sobre nossas vidas nessa tarde, Senhor, para que possamos investir, Senhor, em nossas empresas, na nossa família, Senhor, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor, Deus, por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe-te.